O livro de Apocalipse, meus irmãos, todas as gerações sempre teve pessoas querendo decifrar, querendo entender principalmente aquelas palavras que são meio que simbólicas, né, que foram colocadas lá estrategicamente pelo nosso irmão João. O livro de Apocalipse, quando ele foi transliterado, ele foi bagunçado, meus irmãos. O livro de Apocalipse ele foi colocado totalmente fora de ordem, né? Pegaram tudo aquilo que João recebeu, que estava perfeito, e bagunçaram, né? Colocaram começo lá no final, o final lá no começo. Então, muitos teólogos, muitos estudiosos, muitos arqueólogos tentaram decifrar o livro de Apocalipse para entender, né, o que vai acontecer. Porque Apocalipse nada mais é do que o livro da revelação, né, meus irmãos? Do que vai acontecer. E também de coisas que já aconteceram. Então, o livro de Apocalipse, ele fala começo, meio e fim. Existem coisas lá dentro que já aconteceu, existem coisas que está acontecendo e existem coisas que irá acontecer. Então muitas pessoas, quando vai ler o livro de Apocalipse, devido ter muitas palavras ali simbólicas, né, como eu disse, que foram colocadas pelo nosso irmão João estrategicamente, né, para que, como se fosse o livro de Daniel, na hora certa, no momento certo, esse livro seria aberto, seria entendido pelas pessoas, né. E nada melhor, né, meus irmãos, que para fazer entender, ou então para abrir esse livro, né, nada melhor do que as duas testemunhas. Porque as duas testemunhas já falam, né, meus irmãos? Testemunhas são pessoas que estavam presentes, testemunhando, né? Então, meus irmãos, o que eu gostaria de compartilhar com vocês? Por exemplo, é igual o livro de Daniel. O livro de Daniel, lá no capítulo 12, se vocês forem ler com atenção, vocês vão ver que o anjo ali conversando com Daniel, ele explica e ele fala, né? Ele fala assim, olha, sela esse livro. Sela esse livro porque é pro tempo do fim. Então, existem coisas que ela vai ser mostrada, as pessoas vão entender com clareza na hora certa e no momento certo. E o Apocalipse é um livro que ele começou a ser aberto, né, meus irmãos? Porque as duas testemunhas, elas não vão nascer hoje, elas não vão nascer amanhã, elas não vão nascer depois, elas já nasceram nessa terra e já faz tempo, né? Elas só estão aguardando o momento certo para entrar em cena. Né, quando a besta do Apocalipse, o oitavo rei, e o falso profeta entrar em cena, as duas vão entrar também. Esses dois homens enviados pelo nosso Pai, né, que são as duas testemunhas, vão entrar em cena também. Por enquanto, eles estão preparando o caminho, né, meus irmãos? Vamos dizer assim, eles estão, como eu posso dizer, fazendo aquilo que tem que ser feito antes de tudo começar. Né? Existem coisas, meus irmãos, que não vão estar lá escrito. Até mesmo se tivesse, com certeza os anjos caídos dariam um jeito de bagunçar com tudo. Então nosso Pai, nosso Messias é muito inteligente. Então, meus irmãos, por esse motivo, tem coisas que não vai estar lá escrito. Né? É igual, por exemplo, o João, quando ele ouve a voz, né, que está lá escrito a voz do trovão, né, que ele ouviu, aí o anjo disse para ele, não escreve essa parte. Não escreve o que você ouviu. Então, meus irmãos, existe coisa que as pessoas vão saber quando acontecer mesmo, né? Então, voltando ao assunto do Apocalipse. O livro de Apocalipse, meus irmãos, ele começou a ser aberto, ser entendido ou ser revelado a partir do momento que as duas testemunhas estão aqui nessa terra e em determinado momento ali, elas começam a colocar a boca no trombone, vamos dizer assim. E também os nossos irmãos, os 144 mil selados, né? Porque esses daí, na qual eu acabei de citar, são anjos que vieram para o plano de resgate agora para o final, meus irmãos. São homens que foram preparados para o final, enviados do nosso Pai. Então, eles sabem exatamente o que vai acontecer. E as duas testemunhas, como o nome já diz, são testemunhas. Elas testemunharam o começo, o meio e o fim. Então, nada melhor do que as duas testemunhas virem agora no final e falar assim, ó, peraí, não, é assim que funciona. A verdade é essa daqui, né? E o Apocalipse, meus irmãos, como eu disse, é começo, meio e fim. Então, para que você possa entender o que diz o livro mais importante de toda a história, de todo o livro Bíblia, é o livro de Apocalipse, meus irmãos. Ali é um mapa. É um mapa para que as pessoas saibam o que vai acontecer e o que elas precisam fazer. Então vamos lá. O Apocalipse, meus irmãos, se resume em 3 ais. Primeiro ai, segundo ai e o terceiro ai. Então, tudo que você vê dentro do livro de Apocalipse vai acontecer dentro desses 3 ais. Então, o primeiro ai é quando o meteoro cair no meio do oceano.
Quando esse meteoro cair, meus irmãos, no meio do oceano, vai haver tsunami nos 4 cantos da Terra, a Terra vai parecer um bêbado, vai cambalear para tudo quanto é lado, vai ser um caos generalizado na Terra. Na Terra, não é só em um lugar ou só em um país, não, meus irmãos. Vai ser nos 4 cantos da Terra. Esse é o primeiro ai. Em Daniel 12 fala assim, no finalzinho, Daniel 12, 11, se eu não me engano em diante, fala assim: bem-aventurados aqueles que esperam e chegam a 1335 dias. Porque tudo inicia, meus irmãos, com o primeiro ai caindo no meio, com o meteoro caindo no meio do oceano, que é o primeiro ai. A partir daquele momento começa a se contar os 1335 dias da volta do nosso Messias. Nossa, irmão, mas lá está escrito que ninguém sabe o dia nem a hora. Realmente, meus irmãos, ninguém sabia. Ninguém sabia. Ninguém sabia. Só que Daniel já tinha meio que dado a letra. Aí o Messias fala: olha, tem coisas que se eu falar agora, vocês não vão poder suportar. Mas o Espírito da verdade, que o Pai dá, o entendimento, ele mostra. E lembra que eu falei no começo do vídeo? Lembra as 2 testemunhas? Então, meus irmãos, esse é o primeiro ai. O segundo ai é a morte das 2 testemunhas. Quando a besta e o falso profeta matarem esses nossos 2 irmãos, as 2 testemunhas, os 2 homens enviados pelo nosso Pai na Terra para falar a verdade, que é totalmente ao contrário do que o sistema religioso tem ensinado. Então esses 2 homens vão falar a verdade durante 1260 dias. Então a partir do momento que o meteoro cai no meio do oceano, durante 1260 dias, esses homens vão falar a verdade, meus irmãos. Nos 4 cantos da terra, eles vão falar a verdade. E a besta e o falso profeta, quando completar 1260 dias, esses 2 homens se entregam para a besta e o falso profeta e eles vão matar esses 2 homens. Esse é o segundo ai. O terceiro ai, meus irmãos, é a volta do Messias. É quando completar 1335 dias. Então, meus irmãos, a besta, ela vai reinar durante 1290. Então, quando completar 1260 dias, elas matam as 2 testemunhas. A besta reina mais 30 dias, completando 1290. E em 45 dias cai todos os flagelos na terra, completando 1335 dias. Então, aí sim, meus irmãos, é a volta do Messias, que é o terceiro ai. Então, tudo que você lê dentro do livro de Apocalipse está dentro desses 3 ais, meus irmãos. É uma forma mais fácil para você poder entender quando você for ler o livro de Apocalipse, tá bom, meus irmãos? Vocês, irmãos que moram próximo dos litorais, das regiões costeiras, procuram 3 lugares na região de vocês mais altas, longe das capitais e longe das praias, meus irmãos. E tenham isso em mente, que na hora certa o nosso Pai e o nosso Messias vai mostrar para vocês para onde vocês devem ir, tá? Lugares altos, de preferência acima de 700 metros do nível do mar, longe das capitais, longe das grandes cidades. Tá bom, meus irmãos? E aguarda que na hora certa o nosso Pai vai mostrar para vocês para onde vocês devem ir, tá? Um forte abraço a vocês e até o próximo vídeo.